Eu quero ler para vocês uma passagem do A Lei do Bastiat, Frédéric Bastiat. E ele fala sobre socialistas. E socialistas, para ele, não é só a esquerda, mas as pessoas que querem coordenar, que querem dirigir, que querem organizar a sociedade, que querem falar, me dá o avião que eu piloto. As pessoas que não veem... Porque assim, você tem... Ok, eu quero defesa, propriedade, direitos, ok, eu quero ser deixado em paz. O oposto disso é o socialista. Eu quero que fale, não, eu vou pegar aqui, eu vou organizar, a gente vai fazer e eu vou mandar e é isso aí, eu sei como ordenar isso. É isso que ele se refere, de maneira geral, como socialistas. Vamos lá, e eu vou comentando ao longo. Socialistas olham para as pessoas como matéria-prima, para serem formadas em combinações sociais. Tanto é verdade que, se por alguma chance os socialistas tiverem alguma dúvida sobre o sucesso dessas combinações, eles vão exigir que uma pequena porção da humanidade seja colocada de lado para um experimento. A ideia popular de tentar todos os sistemas é bem conhecida. Outro líder socialista também foi conhecido seriamente por exigir que a Assembleia Constituinte, ele estava escrevendo na França pós-revolucionária, desse para ele um pequeno distrito com todos os seus habitantes para que ele experimentasse lá. Da mesma maneira, um inventor faz um modelo antes dele construir um modelo. Ele faz um modelo pequeno antes de construir a máquina. Um químico gasta algumas coisas pequenas e um fazendeiro gasta algumas sementes e um pouquinho de terra para tentar uma ideia. Mas qual é a diferença entre um jardineiro e suas árvores, um inventor e sua máquina, um químico e seus elementos e o fazendeiro e suas sementes? Em toda sinceridade, o socialista pensa que existe a mesma diferença entre ele e a humanidade. Não é nenhuma maravilha que os escritores do século XIX olham para a sociedade como uma criação artificial do gênio do legislador. A ideia, o fruto da educação clássica, essa ideia, o fruto da educação clássica, eu estou traduzindo, tomou posse de todos os intelectuais e escritores famosos desse país. 1848 na França, tá? Ainda é atual. Para esses intelectuais e escritores, o relacionamento entre pessoas e os legisladores parece ser o mesmo relacionamento entre a argila e o potter, o fazedor de cerâmica, o fazeiro, enfim. Ademais, onde eles conseguiram reconhecer um princípio de ação no coração do homem e um princípio de discernimento no intelecto do homem, eles consideraram esses gifts, esses dons de Deus, Bastiat dá como Deus, como dons fatais, coisas ruins. Eles pensam que essas pessoas, sobre os impulsos desses dois presentes, desses dois dons, fatalmente se arruinariam. Eles assumem que se os legisladores deixassem as pessoas livres para simplesmente seguir as suas inclinações, eles chegariam em ateísmo ao invés de religião, em ignorância ao invés de conhecimento e em pobreza ao invés de produção e trocas. E aí vem o título do próximo pedaço. Os socialistas desprezam a humanidade. De acordo com esses escritores, é de fato uma fortuna, fortunate, é bom, que os céus colocaram para alguns homens, os governadores, os legisladores, o exato oposto dessas inclinações. Não apenas para o bem-estar deles, mas para o bem-estar de todo o resto do mundo. Enquanto a humanidade tende a ser má, os legisladores tendem a ser bons. Enquanto a humanidade avança para a escuridão, os legisladores vão em direção da iluminação. Enquanto a humanidade vai ao vício, é atraída pelo vício, os legisladores são atraídos para a virtude. Desde que eles decidiram que esse é o verdadeiro estado das coisas, eles então, os socialistas, eles exigem o uso da força para substituir as inclinações da raça humana. Abra qualquer livro de filosofia, política ou história, e você provavelmente vai ver o quão profundamente enraizado no nosso país, ele dizia a França de 1848, mas aqui no Brasil também vale, o quão enraizado estão essas ideias no nosso país. O filho dos estudos clássicos, a mãe do socialismo. Em todos eles, você provavelmente vai encontrar essa ideia de que a humanidade é uma matéria inerte,
recebendo vida, organização, moralidade e prosperidade do poder do Estado. Pior, vai ser dito que a humanidade tende à degeneração e é impedida desse curso apenas pela mão misteriosa do legislador. O pensamento convencional clássico, em todos os lados, diz que atrás da sociedade passiva existe um poder escondido chamado lei ou a lei ou o legislador, que move, controla e beneficia e melhora a humanidade. 1848, Bastiat. Eu originalmente pensei em comentar um pouco essa passagem do A Lei do Bastiat, que eu recomendo que você leia muito, mas é isso. Essa é a mentalidade socialista. Nós, os iluminados, precisamos salvar essa ralé podre. É um desprezo pela humanidade. É um desprezo pelo homem. É um desprezo pelo indivíduo. Anarcocapitalistas libertários veem exatamente o contrário. Vem uma coisa viva, uma coisa incompreensível, complexa, que vive se moldando, vive se adaptando, e que quando os seres humanos livres, soberanos, inteligentes, morais, com todo o potencial deles começam a interagir, coisas lindas começam a surgir disso, dessas livres interações. É um livre mercado de pessoas, de ideias, de coisas, de vidas. Cada uma tocando a outra de jeitos que a gente jamais vai conseguir prever. E produzindo coisas que a gente jamais ia conseguir conceber. Enquanto o socialista tem esse desprezo, fala, eu preciso salvar essa ralé mal banhada deles mesmos, o anarcocapitalista olha e fala, deixa. Essas pessoas são soberanas, elas são morais, elas são donas cada uma delas mesmas. E se você não atrapalhar isso aqui, coisas lindas e maravilhosas vão vir daqui, se você só não encher o saco. Não pisa em ninguém. E vai ter algumas coisas aqui tão lindas e tão incompreensíveis daqui a algum tempo que você vai ficar absolutamente chocado, parado só, olhando de tão bonito que é. Eu adorei essa passagem dele. Honestamente, eu não tenho muito o que adicionar. Por isso que o Bastiat é o Bastiat e eu sou um cara na internet. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.